literatura latino-americana está super em evidência hoje na atualidade. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais desse universo com o peruano Alejo Lersundi. Ele é do Peru, apaixonado por lá, claro, mas também ama o Piauí, mora aqui há mais de 20 anos, presta consultoria para projetos especiais, é funcionário do Banco Interamericano e, detalhe, entende mesmo de agricultura. Você vai ver nessa matéria especial que fala desses universos todos. O assunto a partir desse momento é a literatura sul-americana. Na verdade poderia ser literatura latino-americana, que é um termo mais abrangente, que engloba outras línguas, incluindo o espanhol e o português. E a gente está aqui com um peruano, quase brasileiro, ele mora no Piauí, mora no Brasil há 22 anos e vai falar um pouco cidadão sobre esse piauiense. Tipo de literatura. Já é cidadão piauiense. A Assembleia me deu. Sim. O Alejo Lersundi vai falar um pouco para a gente desse universo. Ele chegou no Piauí para trabalhar na parte agrícola, né? Um tipo de cooperação através do Instituto Interamericano de Cooperação na Agricultura, mas é funcionário do Banco Mundial. Alejo, bom te ver mais uma vez, não é? É bom. Como é que está o Peru? Você que acaba de chegar lá, de lá. Sim, mais uma vez. E você esteve lá, mas você se viu com minha mulher, mas não comigo. É verdade. Como é que é retornar ao Peru? Você que tem contato direto com o país através da literatura e da cultura de forma geral. Bom, a volta à pátria sempre é aquela que permite reciclagem do espírito. Você encontra os amigos, a família, respira o ar da terra e faz algumas descobertas que você cada ano encontra algo a mais. Não porque esteja cambiando a sociedade peruana, sino porque teu olhar também cambia. Então, cada vez que eu volto a Peru, encontro coisas novas e genera em mim, inclusive, uma maior admiração. Sinal, o turismo lá no Peru está cada vez mais crescente, né? Isso também mostra uma mudança, de forma geral, no olhar de Lima, de Cusco e de outros roteiros disputados? É basicamente a descoberta do Peru em vários planos. Por exemplo, o Império dos Incas, que na tradição sempre foi maltratada, confundido com índio, com provincianismo, com andino, povoador andino, eram palavras usadas pejorativamente pelos espanhóis para, sem dizer das costumes, música e tudo isso que foi constantemente diminuída. Por exemplo, eu me criei um espaço na qual estava proibido de falar com camponês, porque onde eu morei tinha sempre a servidumbre, era uma espécie que um relacionamento meio feudal na hacienda de meu pai. A gente morava aí e convivia com os camponeses, mas que prestavam serviço gratuito por comida, por trabalho. Era uma relação tipicamente... Adorei as campesitas, não é? Com os campesinos. Então aí eu era proibido de falar com eles. Todo foi coisa da época. Não era má intenção dos meus pais, nada disso, mas na época os valores prevalecentes eram esses. E hoje a gente percebe uma valorização disso, então, deles como personagem, até para o turismo. Porque a única coisa que pode mostrar o Peru, em termos de arquitetura, de engenharia, de alimentação, de descoberta de espécies domesticadas, tanto de plantas, animais, e todas as cidades que foram construídas na época são de origem incaico. O que tem depois disso é irrelevante. Como funcionário do Instituto Interamericano de Cooperação na Agricultura, o que é que você tem para falar sobre o Piauí? Você que veio trabalhar com essa cooperação, bom, sabendo tudo isso sobre a cultura e a agricultura do Peru. Bueno, aqui te chamam de cultura, não? E esse é um nome muito bonito porque se confunde com a cultura vinculada à estética. Piauí melhorou muito, né, na questão da agricultura também. Em 22 anos, sim, melhorou muito a vida no meio rural, porque quando eu cheguei não tinha muito pouco de Estamos produzindo mais, né, Ale? Bom, isso eu quero dizer, é um pouco complicado, porque na área do Cerrado, na área de Triângulo da Seca,
a vida do sertanejo mudou bastante por causa de que foram levadas, através de projetos do Banco Mundial, foram levados lá energia elétrica, infraestrutura de água, projetos produtivos e outros projetos sociais, pero para preenchimento de necessidades básicas. Uma vez preenchidas as necessidades básicas, porque a energia está quase universalizada, então o que vem em um segundo momento é assuntos vinculados à gestão produtiva. Agora a última projeto com o Banco Mundial, que está agora em andamento ainda, que se chama SWAP e DPL. DPL é uma operação de crédito. O SWAP é uma modalidade de apoio ao produtor rural através de fomento de cadeias produtivas, na qual o objetivo de luta contra a pobreza é a mesma, só que desta maneira generando emprego decente e renda. Pero não só na parte produtiva agrícola, sino junto a ele a produção agroindustrial, ou seja, a produção de transformação e tudo o que tem a ver com o mercado. Mas agora a gente vai falar sobre literatura. Esses aqui são alguns livros preferidos seus, né, Alejo? Você que chega a ler 8 livros ao mesmo tempo? Bom, geralmente eu leio pouca literatura latino-americana. Claro, no mundo todo tem muita literatura e você sempre está correndo atrás. Eu sei que não terei a vida suficiente para ler tudo. Claro. Então tenho que ser altamente seletivo. Então eu descobri leituras como, por exemplo, Ferdinand Cellini, que escreveu um livro que se chama El fin de la noche, algo parecido. Tem Michael Lowry, que se chama O Volcán, que são escritores... Pero uma leitura puxa a outra, e através disso eu descobri que existem esses caras, pero que são umas figuras enormes, são gigantes da literatura. Estou falando só de alguns, Então eu estou um pouco mais focado a esse tipo de leitura, pero sem descuidar a leitura de quem estão surgindo agora em América Latina, releyendo alguns livros, por exemplo, de Vargas Llosa, de García Márquez, que são referências, né, da Juan Carlos Onetti, que são integrantes do boom latino-americano, Aquela explosão de escritores que nos anos 60 e 70 criaram uma comoção no mundo todo, especialmente em Europa, que existiam esses escritores de enorme valia e que introduziram dentro da literatura aquele critério de ficção, literatura ficção, ficcionada, pela qual o que acontecia em América Latina superava a ficção que existe em outros lugares. Ou seja, a realidade latino-americana, através dos governos ditatoriais, comportamento dos políticos, saía totalmente dos trilhos para uma visão racionalista, cartesiana, digamos, europeia. Então, os caras descobriram que isso tinha um valor enorme e que nunca tinha se escrito desse jeito. E tiveram uma apreciação dessa literatura que se chamou boom latino-americano. Você lê muito Mário Vargas Llosa, Isabel Allende, é uma obrigação ler, não? Por ser peruano, é uma obrigação ler. Eu leio quase todo dele, não? E aqui tem alguns de Vargas Llosa. Pero tem alguns, sim, García Márquez, logicamente, tem Carlos Fuentes, que é pouco conhecido, mexicano que já morreu. E depois tem Octavio Paz, outro mexicano que foi Prêmio Nobel de Paz. Depois tem o autor de Rayuela, o argentino... Bom, não me lembro agora, pero só esses, Edwards, o chileno, Onetti, eles foram os mais promocionados, pero de maneira diferenciada. O maior de todos talvez foi García Márquez, depois Vargas Llosa e depois o resto. Alejo, qual a importância dos livros, das histórias, já que muitas delas são contextualizadas em Lima, do Mário Vargas Llosa, para a divulgação do país, para a cultura de forma geral? Não, mas não são contextualizadas em Lima. A única obra que foi contextualizada em Lima é a Cidade e os Cachorros. Pero a Casa Verde está contextualizado em Piura, que é uma província do norte. O Pez Bajo Água é contexto limeño que fala um pouco da história que aconteceu como candidato político.
Tem a Guerra do Fundo do Mundo, está contextualizado em Brasil. A tia Júlia, O escrevinadora, está allá Lima. em Santo Domingo. E assim por enquanto, não? Mas limeño mesmo, Para ser solar não tem, né? obras Solar. importantes contextualizadas, Lima cá quase não existem. Tenho escritores jovens cá agora, como Daniel Alarcón, por exemplo, que foi eleito como 10 melhores escritores jovens. Ele escreveu um livro que se chama Radio Lima Capital, uma coisa como essa, que conta a história de uma emissora de rádio em Lima, pequeno, e todos os problemas de transmissão de noite, e aqui aí aparecem umas coisas surrealistas. Mas o cara escreve muito bem, está muito novo ainda. Tá? Tem outro também contextualizado em Lima, que é outro jovem que se chama Gamboa, que escreveu Contá-lo Todo, patrocinado por Vargas Llosa. Aliás, o livro mais importante de Vargas Llosa se chama Conversação em la Catedral. Eu estou com esse livro para ler. Bom, esse é o maior livro dele, que segundo ele deu mais trabalho, e a obra cumbre dele é esse daí. Alejo, já que a gente está falando de intercâmbio na agricultura, na cultura, na literatura, eu queria que você falasse o que o piauiense que está querendo ou pensando em ir ao Peru tem que ver obrigatoriamente. Quais seriam os principais postais da identidade peruana? Bom, tem muito piauiense indo lá, e eu vi que tinha contaram para mim que tinha uma brasileira lá recebendo piauiense. Que a Elza, Na piauiense, a brasileira peruanita. não, essa recém agora vai começar esse trabalho, mas tem outra que já estava lá, que ela estava alugada em uma... Não, mas para os piauienses pode procurar a Elza mesmo. Sim, e então sabe o que faz? Ela... A Elza é a mulher do Alejo, gente. Professora de espanhol, gente boníssima. Não, isso aí. Bueno, e acompanha a visitar os sítios relevantes do ponto de vista de turismo. Cidade Sagrada, né? Acompanha para comer barato e bom, porque tem comida para todo preço, mas a qualidade não varia. Então, se você quer pagar 30 contos ou 40 contos, você pode pagar 5 e 6. A diferença é quase nada. Tá? Aí pode saborear as mais de 4.000 batatas, os mais de 2.000 tipos de milho. Agora tem que forrar a barriga, não? Tomar cuidado com a barriga. E depois pode ir a fazer compras desses produtos nativos que estão ali, de artesania. A artesania lá é do primeiro nível. A artesania é bela, belíssima, e tem uma antiguidade muito grande. Tem objetos de ouro, plata, que têm um trabalho totalmente acurado. Depois pode comprar roupa, porque o Peru produz roupa para exportação. Porque tem o melhor algodão do mundo, né? Tem além das lãs. A pima, se chama algodão de fibra larga, longa. E então, no Peru produz pela franquia de outras, como por exemplo Lacoste, tem Polo, tem Calvin Klein. Adoro Lacoste, viu? Um abraço para Marcela. Tem umas 20 firmas que têm a que são produzidos lá, né? Exportados. Sim, dá concessão a Peru para produzir tudo isso. Pois bom revê-lo, viu? Bom, para mim Vamos também. voltar mais vezes para falar de arte e cultura, viu? Eu leio muito apuradamente, falamos de muita coisa. É verdade. Talvez outra vez podemos focar mais um assunto, talvez em literatura mesmo, Então, tá bom. Por sinal, a gente esteve no Peru, eu estive com o Ferdinando no fim de ano, você confere umas imagens bem bacanas que a gente selecionou para vocês, que traduz um pouco desta arte, dessa cultura, dessa beleza que é o país para vocês, segundo o olhar do peruano, Alejo, e também o nosso testemunho. Veja só.